Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou nesta sexta-feira à noite, dia 14 de outubro, a vitória do Vila Nova em cima do Cruzeiro por 1-0. Foi a primeira vez na competição, agora na 35ª rodada, que o Cruzeiro perdeu duas seguidas. Eu estava vendo na transmissão no PFC que duas derrotas seguidas, só quando o Cruzeiro perdeu a final do Mineiro e estreou perdendo do Bahia na Série B. Foi a única vez que tinha acontecido. Desta vez, se você for pegar principalmente pela entrevista do Brock no final do jogo, ele disse: ó, esse time não falta entrega, não falta vontade, mas nós conseguimos o acesso com muita antecedência, então tem que ser enfatizado isso, corremos e tal, e o Vila Nova estava jogando a vida dele. Chegou aos 45 pontos e não cai mais. Tudo bem, até isso eu concordo. E a gente também, nos vídeos anteriores, inclusive na derrota para o Sport, a gente tinha dito que como o Cruzeiro tinha conseguido o título e o acesso com muita antecedência, o Pesolano, que hoje não estava no banco de reservas, estava o Martim Varini, né, o seu auxiliar, ele suspenso no STJD, aí foi para o Supremo, né, para o Superior Tribunal de Justiça, e ele continuou suspenso, então ele não cumpriu da expulsão ainda lá do CSA. Mas enfim, o Pesolano tinha dito que ia começar a fazer testes. Fez alguns testes e ao longo da competição eu também disse para vocês, inclusive lá atrás do Chay, né? Falei, olha, pela bolinha que o Chay tá jogando, não merece continuar no Cruzeiro. Mas enfim, o Cruzeiro ainda não tinha nem subido e nem tinha sido campeão. E o Chay agora está até contundido. E eu volto a falar isso porque eu acho que apesar do Brock, concordo com o Brock, aquela coisa daquela pegada, tudo que você sofreu ali, a tensão e tudo que você trabalhou para subir, a hora que você sobe e conquista o título, você dá. Isso é, acho que entendo eu que é até um pouco normal. Beleza, concordo com o Brock. Mas acho que para quem vai fazer o teste, eu vou dar o exemplo para mim do Lincoln, né? Quando o Lincoln foi contratado, se vocês pegarem em vídeos antigos, eu até falei, pô, uma boa, o Lincoln surgiu bem no Flamengo e tal. E teve uns torcedores do Cruzeiro que escreveram para mim, Ademar, esse Lincoln é grosso, Ademar, esse Lincoln é grosso, não é nada disso. Eu tinha uma expectativa diferente, né? Hoje, o time do Cruzeiro, depois eu vou enumerar algumas chances de gols aqui, quase ninguém jogou bola. Eu quero enfatizar o Rafael Cabral, goleiraço, é o goleiro da Série B disparado, né? Se não brigar para ser o craque da Série B, não acho que não para ser o craque é muito, porque o Cruzeiro tinha a possibilidade de ter a melhor defesa da história da Série B, né? Com esse gol, com os três que tinha tomado do Sport, ele igualou a Chape, e agora com esse gol que tomou hoje, ele superou a Chape, então ele não vai bater esse recorde. Mas tem a melhor defesa da competição e tudo. Então, o Rafael Cabral, se você der o título para ele, parece que o Cruzeiro vai ser foi campeão porque tinha um goleirão, porque sofreu pressão e não foi nada disso. Mas para mim é o goleiro da seleção do campeonato, é o Rafael Cabral, que voltou a fazer grandes defesas contra o Vila hoje. Agora, o Lincoln, para mim, foi a grande decepção. O Lincoln, o Chay, caras que eu esperava que poderiam contribuir. É claro que as avaliações vão ser ainda, talvez, no Mineiro, não sei como que o Pesolano, a comissão técnica, o Ronaldo vão avaliar, mas para mim o Chay, que está machucado, né, quando teve oportunidade, e agora o Lincoln são as grandes decepções, embora hoje o Bruno Rodrigues, que eu gosto muito, não jogou nada, Daniel Júnior, enfim, a gente pode até enumerar. Antes de mais nada, eu quero convidá-los a fazer a inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e avisar vocês que, claro, eu estou fazendo especificamente do Cruzeiro e vou continuar fazendo todos os jogos do Cruzeiro, mesmo quando a rodada não tiver terminado, porque merece, pela campanha, por tudo, por ser líder, por ser campeão, por tudo. E assim que acabar a rodada no domingo, eu faço a 35ª rodada certinha, a briga ali pelo G4, né? O Vasco, como que está a situação do Vasco com o Ituano, com o Criciúma. Hoje o Londrina ganhou, embora ainda esteja um pouco distante, mas enfim.
e o sobe e desce, né? O Vila Nova agora, neste momento, ainda não terminou, começou às 9h30, está perdendo do Novo Horizontino, o Náutico está perdendo do Novo Horizontino por 2-0 e está praticamente sendo rebaixado hoje, né? Não vai ser matematicamente por causa de um pontinho, mas é praticamente. O Novo Horizontino vai escapando e vai deixando a Chape brigar com essa SA que já perdeu. Enfim, essa briga lá embaixo e a briga lá em cima para ver os outros 3 que sobem, assim que terminar a rodada no domingo, eu faço certinho, como a gente sempre fez ao longo da competição. Hoje eu vou falar especificamente da derrota do Cruzeiro por 1-0. Então convido vocês a fazer a inscrição, ativar o sininho e principalmente dê seu like, dê sua opinião. Vamos bater aquele papo que a gente faz mesmo lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, certo? Então vamos lá. Olha, a partida de hoje o Cruzeiro jogou com Rafael Cabral, aí Zé Ivaldo, Luiz Felipe, o garoto da base, né? Eu estava até pensando que ia jogar o Juan Santos, né? Conheço bem o Juan Santos na base do Palmeiras, fiz muitos jogos dele na base do Palmeiras e é filho do Narciso, zagueiro que foi da seleção, foi do Santos, depois teve um problema, né? Um problema, um câncer, né? Que a gente pode falar. E aí depois ele voltou ainda a jogar e tudo, mas gente boa, conheço muito amigo. Acho que esse moleque é bom, o Juan Santos. O Luiz Felipe teve a oportunidade, então jogou Zé Ivaldo, Luiz Felipe e Brock. O Jajá, mas como um ala pela direita, o Kaique pela esquerda, Felipe Machado e o William Oliveira. Hoje não gostei de nenhum dos dois. Nem do Felipe Machado, que é muito bom jogador, e muito menos do William Oliveira. Achei que estavam vacilando muito na marcação. E o ataque eu também não gostei, Daniel Júnior, Bruno Rodrigues e o Lincoln, principalmente o Lincoln. Esse time que foi a campo, primeiro tempo, uma negação. O Vila Nova, que jogava a sua vida para chegar aos sonhados 45 pontos, jogou com o Tony, Alex Silva, Rafael Donato, Alisson Cassiano e William Formiga, Ralf, Arthur Rezende, Mateuzinho, Dentinho, Neto Pessoa e o Hugo Cabral. O Alan Al fez uma campanha de recuperação espetacular. O Vila tem a terceira, se fosse o campeonato de segundo turno, é o terceiro colocado. O Cruzeiro é o primeiro colocado, o Ituano é o segundo colocado e o Vila o terceiro colocado. Você vê como a campanha de recuperação do Vila é espetacular nesse segundo turno. Com esses times que eu estou falando para vocês que entraram em campo, achei que o Cruzeiro é uma negação. Fiz umas anotações aqui, nenhuma chance assim clara de gol do Cruzeiro no primeiro tempo, nenhuma. O melhor ataque, o time mais envolvente, o time mais criativo, o time que me deu a segurança para apostar lá no meio do primeiro turno que ia subir. Não anotei nada. Anotei o Mateuzinho de fora da área, que o Rafael Cabral foi para escanteio, o melhor em campo para mim do Cruzeiro, o melhor da partida, aos 2 minutos. Uma falta da esquerda, uma cabeçada do Nonato com perigo aos 30. O Dentinho lançado driblou o Rafael Cabral, que não fez o pênalti e não conseguiu fazer o gol, a bola que escorreu. E aos 16 horas, aos 46, um chute do Mateuzinho, que o Rafael Cabral fez uma grande defesa. 4 chutes perigosos do Vila no primeiro tempo e nenhum do Cruzeiro. Eu confesso que eu já teria vindo para o segundo tempo com substituições. Não vi nada, nada. Bom, mas o Martim Varini entendeu que não, veio com o mesmo time, né? Tanto que o Edu foi entrar, a hora que ele percebeu, porque veio para o mesmo time no segundo tempo. Aí o Dentinho foi lançado, foi tentar driblar o Rafael Cabral, perdeu a passada, o Rafael Cabral evitou com 4 minutos de jogo. E aí, a única, para mim, grande oportunidade do Cruzeiro no jogo foi aos 6 minutos do segundo tempo, quando o Zé Ivaldo acertou um chute espetacular fora da área, o goleirão Tony espalmou para frente, que é um erro, né, do goleiro espalmar para frente, e a bola sobrou no pé do Lincoln, que sozinho isolou a bola. Né? Isolou a bola, na única oportunidade dele, isolou a bola. A partir dessa isolada de bola, com 6 minutos, e o Lincoln muito mal no jogo, com 12 minutos, aí o Martim trocou, colocou o Edu com 12 minutos. O Edu no lugar do Lincoln. Já teria voltado para o segundo tempo, mas enfim, esperou 12 minutos e colocou. E foi criando oportunidades o Vila. Mesmo com o Edu em campo, nada do Cruzeiro. Hugo Cabral
recebeu uma bola quando o Luiz Felipe desviou, a bola foi na rede do lado de fora, que na verdade o Cabral chutou de fora da área, e o Luiz Felipe do Cruzeiro desviou com o pé, a bola foi na rede pelo lado de fora. O que eu anotei mais aqui? Aos 16 minutos o Donato mais uma vez de cabeça. Aliás, o Donato, tudo bem que ele tem quase 2 metros de altura, mas ele ganhou todas na área do Cruzeiro, né? Aos 20 minutos o Hugo fez 1 a 0, mas estava impedido, realmente estava impedido, né? Estava impedido com 20 minutos de jogo. E aí aos 27, pressão do Vila, o Mateuzinho foi lançado nas costas da zaga também e fez 1 a 0 para o Vila Nova. A partir daí, aí entraram o Luvanor, o Xavier e o Juan Christian, né? Aí depois ainda o Cipriano entrou também mais ali para volta dos 30 minutos. Então fez as 5 substituições, mas confesso a vocês que o Edu não entrou bem, o Luvanor, tudo bem que já era 30 minutos, mas não entrou bem, o Juan Christian, o Cipriano, enfim, o Xavier, no geral, a gente viu talvez, e aí eu vou falar no talvez, né? Porque o torcedor tem todo o direito de reclamar. O Cruzeiro deu uma desinteressada no campeonato total. E aí, talvez também, porque eu não tenho certeza disso, eu não acompanho o treinamento, isso é com o Pesolano. De repente, Luiz Felipe, o Juan Santos, os garotos, né? O Kaique que jogou. Enfim, você pode dar uma oportunidade para os garotos e os caras que estavam um pouco mais nas reservas, né? O Cipriano, que entrou no segundo tempo, o Juan Christian, você vai tentando aí para poder testar até a garotada e dar uma quilometragem num campeonato de Série B competitivo. O certo é que o Cruzeiro perdeu por 1 a 0 e perdeu merecidamente. Se eu falar para vocês que a única chance que eu entendi como de perigo foi essa com o chute do Zé Ivaldo fora da área e que o Lincoln perdeu o gol, no mais, o Cruzeiro para mim foi uma decepção. Mas se dentro de campo o desinteresse, e o Brock falou na entrevista antes de acabar, logo acabou o jogo, antes de encerrar a transmissão, que o time tá, né, baixou aquele sossego, porque depois do título, acesso antecipado, o recorde na história do campeonato, foi um time que mais cedo subiu e depois mais cedo conquistou o título. Tem todas essas situações, e aí você vem mexendo muito no time a cada partida, pode ser também, né? Mas o certo é que o Cruzeiro mereceu perder, e nesta 35ª rodada, ele foi a primeira vez que ele perdeu 2 seguidas neste campeonato. Porque, como disse na transmissão, foi no campeonato no Mineiro, com a primeira rodada da Série B, né, lá no primeiro ainda semestre. Então agora você vê que o desinteresse é flagrante. Mas se for, Ademar, você fez um vídeo de tristeza para o Cruzeiro. Ah, gente, é verdade, né? O Cruzeiro não foi bem, jogou em Goiânia, jogou fora, era o jogo de Copa do Mundo para o Vila Nova, tudo isso. Mas acho que tem coisas boas e eu anotei algumas situações boas do Cruzeiro. Primeiro, né, para a partida não sei se o interesse vai continuar sendo o mesmo, né? Para a próxima partida com o Guarani, né, o Cruzeiro já vendeu mais de 15 mil ingressos. Talvez o reencontro com o seu torcedor e tal. Eu acredito que o Pesolano vai ver essas alternâncias da equipe, de repente coloca o time que ele base para jogar pelo menos em casa, sem tantos testes, né? Pode ser uma coisa, mas enfim, o torcedor está dando a sua contribuição legal. Notícias que eu anotei do Cruzeiro para a gente encerrar o boletim, legais. Bom, a CIMED fez um contrato com o Cruzeiro, tinha feito com o Palmeiras aqui em São Paulo, fez com o Cruzeiro os palestras, né? Até 2026. Dinheiro que entra, e pelo que eu vi a entrevista do Ronaldo, dinheiro de fluxo de caixa, para você ir pagando as dívidas, as coisas que vai aparecendo, as pendências e tal. Esse dinheiro vai para fluxo de caixa em um contrato com uma empresa grande até 2026, né? Outra coisa legal, existe a possibilidade da Heineken estampar na camisa. E achei até legal, porque eu não sei qual que é o relacionamento, se tem de parceria e tal, com a Brahma. A Brahma brincou com essa situação, né? E aí o Cruzeiro, não, vamos tomar uma Braminha. O Cruzeiro que eu falo, as mídias sociais, né? E não sei o quê, mas você já vê o interesse de uma Heineken, dando certo ou não. Olha como é legal o gigante acordar e voltar para a primeira divisão. E da própria Brahma, né? Se tiver alguma coisa, opa, quero continuar, não vem Heineken.
São duas marcas fortíssimas, enormes, né? Atrás do Cruzeiro, né? Falar também da cirurgia do Rafa Silva, que parece que certeza vai estar tudo bem e tal, para preparar o Rafa Silva para a temporada passada. O lançamento da moeda do Cruzeiro, uma coisa muito legal, para você continuar fazendo fluxo de caixa e sabendo que o torcedor apoia e ajuda o time, né? Eu vi também que o Cruzeiro tem uma dívida com o David, né? Com o Vitória em 2018, e o presidente, eu até anotei aqui que foi eleito, o Fábio Mota, está conversando com a diretoria do Cruzeiro, porque tem tantos jogadores que interessaram ao Vitória, que subiu, o Vitória subiu da Série C, o ano que vem vai disputar a Série B. Então ele tem interesse nessa dívida, em vez de o Cruzeiro pagar dinheiro e tal, emprestar jogador. Então, de repente, tem muitos jogadores, e eu anotei, por exemplo, 6 jogadores que voltam de empréstimo do Cruzeiro e que o Pesolano parece que não faz parte dos planos dele. Matheus Silva, Rafael Santos, Lucas Ventura, Claudinho, Potker, e tem o Vitor Leque. Então, estão 6 que já voltam, e não interessa, de repente pode interessar para o Vitória. Ou alguns jogadores que ficaram na reserva, não fazem parte tanto dos planos de imediato, para uns 15, 16 assim, principais que entram sempre, o Pesolano de repente pode emprestar. Você vê que o interesse de jogadores do Cruzeiro já no Vitória. Também é reflexo de tudo isso, né? O Willian Oliveira está conversando para ver se renova ou não, ele não sabe ainda se vai ficar, né? O Pesolano tinha dito, e acho que depois dessa partida vai ficar mais exemplificado isso, que ele sentiu um certo desinteresse dos jogadores contra o Sport, contra o Vila, para mim é a mesma coisa. Então é uma coisa para você pensar, né? E aí eu estava falando da CIMED do fluxo de caixa, você vê, o Rafael Sobis acionou o Cruzeiro na justiça, 2 milhões e 200 ele está cobrando. O Alan Ruschel acionou na justiça, 5 milhões. O zagueiro Léo, que está lá na Chape, 13 milhões. 13 milhões o Cruzeiro perdeu para ele. Rapaz, como as outras administrações detonaram o Cruzeiro, hein? Perdeu 13 milhões para um zagueiro que alegou salários atrasados, fundo de garantia, todas as pendências, 13º, aquelas coisas todas. Então você vê como é importante o fluxo de caixa. 13 milhões já vai ter que pagar última instância do zagueiro Léo, que está na Chape. E aí agora o Sobis acionou 2 milhões e 200, o Alan Ruschel 5 milhões. É aquele saco sem fundo das administrações temerárias. Mas parece que o Cruzeiro tem isso aí alinhavado, que é interessante. Para fazer dinheiro, a gente falou da moeda do Cruzeiro, tem também um novo uniforme, um quinto uniforme na temporada, que vai ser o uniforme do acesso. Acho que é legal, o torcedor vai lá, ajuda mesmo, né? Nesse jogo contra o Vila, o Bidu não foi relacionado, o Palmeiras está interessado, o Corinthians também, tem alguns outros clubes, e parece que são 6 milhões que o Cruzeiro precisa cobrar, e o Ronaldo está achando que esse valor é alto. E se o Cruzeiro não pagar, porque se eu acho que não relacionou, a tendência é que ele não quer pagar. Tem clubes que estão falando que vai pagar e o Guarani não vai barganhar com o Cruzeiro. Então tem uma tendência que fique fora, né, o Bidu. O Cruzeiro alcançou 70 mil sócios, sensacional. O gigante precisa do seu torcedor, e o torcedor deu uma resposta maravilhosa, e esse número é maravilhoso. Vi numa média de público, o Cruzeiro é o quinto do Brasil, só Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras, que estão na Série A, que estão à frente, jogando só no Mineirão, tá, gente? Não jogos fora e tal. Os times que jogaram fora, com outros lugares, Morumbi, São Paulo, Allianz Parque, Palmeiras, Itaquera, Corinthians, Maracanã, Flamengo e Mineirão. Isso é para Mineirão. O que dá a entender que se o torcedor já abraçou na Série B, você já imaginou o Cruzeiro na Série A o ano que vem no Mineirão. Vai brigar nas cabeças para ser no primeiro, que já é uma situação sensacional, né? E com 15 mil ingressos já vendidos, provavelmente mesmo com essa nhaca dos jogadores, o torcedor abraça, sabe que precisa ajudar, incentivar e até financeiramente, mas enfim, num vídeo de derrota do Cruzeiro, a segunda derrota, a primeira vez que o Cruzeiro perde 2 seguidas, que poderia ser até um vídeo triste, eu vim com notícias para vocês legais, porque é importantíssimo para o Cruzeiro toda essa transformação, porque afinal o Cruzeiro agora é Série A e o Cruzeiro tem precisado do seu torcedor e todas essas estratégias de marketing, patrocínios novos e tudo para chegar cada vez mais forte. E para o Vila, parabéns.
ao Alan Al, que chegou no Vila e transformou essa equipe, a terceira melhor campanha no retorno, evitou o rebaixamento e ganhou do campeão e já garantido na Série A Cruzeiro. Parabéns ao Vila pela façanha e parabéns ao Cruzeiro numa noite que você podia falar, pô, vamos só detonar, vamos reclamar. Não, você viu que eu anotei tanta coisa boa, tantas informações boas, que acho que isso também é muito importante para o Cruzeiro. É isso aí, forte abraço a todos e domingo, após a última partida, eu venho com todo o rescaldão dessa 35ª rodada. Um abraço e até lá!